espaço público num país como o nosso, que é marcado historicamente por uma forma de se relacionar com o território que é patrimonialista, terra sempre foi privada. O espaço público sempre foi a negação daquilo que não era a minha propriedade. O espaço público deveria ser o espaço no qual qualquer cidadão se reconhece, porque ele é efetivamente o espaço onde você manifesta a urbanidade. O Vale do Anhangabaú, ele é um espaço, um recinto urbano de suma importância no contexto geral da nossa cidade. Originalmente ele era um vale de um rio, que é o rio Anhangabaú, era utilizado como plantações e como basicamente ele era um fundo das casas. O córrego do Anhangabaú, que era o córrego que vinha da Zona Sul para a Zona Norte, passava no centro, né? Justamente no lugar onde tinha o Centro Velho e aonde se iniciava já a ocupação do Centro Novo. O Anhangabaú ele não existia como um recinto urbano, ele era parte da paisagem além da colina histórica. São Paulo estava concentrada toda na colina histórica e o Anhangabaú era mais uma parte da paisagem. A partir do momento que a cidade se expandiu para o outro lado da colina, né, o que depois se chamou de Centro Novo, o Anhangabaú passou a ser uma coisa ali, né, um recinto, passou a se configurar como uma unidade espacial. O vale passa a fazer parte do cotidiano. Para você ir de um lado da cidade para o outro, você necessariamente tinha que passar pelo Vale do Anhangabaú. E aí, nesse momento, ele é visto como uma barreira, porque você tinha a colina histórica, o Centro Novo, duas partes da cidade em nível, com um buraco entre eles. Depois, a partir do momento em que o Viaduto do Chá, principalmente, e o Santa Efigênia estavam construídos, a cidade, enfim, os fluxos de passagem começaram a enxergar o Anhangabaú de um ponto de vista que não existia, porque as construções davam as costas, né? A partir do momento dos viadutos, todo mundo cruzava esse lugar aqui, esse vazio, e começou a se identificar uma possibilidade, né? O que vão fazer desse vazio? Está no meio da cidade e não é nada. Não estava claro ainda. Então surgem os primeiros projetos, tem um, acho que é emblemático, em 1907, elaborado por técnicos do município que propõem uma espécie de organização paisagística para isso do vale como um todo, porque nesse momento ele era uma série de propriedades privadas, todo fragmentado. Então o município, a partir desse momento, compra a ideia de desapropriar, transformar isso num único lugar e fazer disso um espaço simbólico para a cidade. É contratado um projeto de um paisagista francês, que é o Bouvard, que realiza o primeiro parque do Anhangabaú. Canalizava, então, o córrego do Anhangabaú, não é? E se fazia, então, um grande parque, que era o que na época se fazia, um parque com o sistema viário. Foi o que se construiu em 1911, muito arborizado, com vias bem sinuosas, né? Onde a ideia do viário é um pouco como um passeio. Um espaço público, para o qual as construções que vieram posteriormente se relacionavam. O Teatro Municipal, os edifícios ali junto à Rua Líbero Badaró, que eram palacetes. O tempo foi se aumentando a carga do viário e foi acabando
o verde. Nos anos 30, 40, surge o Prestes Maia, o plano de avenidas, a mobilidade de São Paulo passa a se estruturar baseada na ferramenta automóvel, e o Vale começa a ter, a partir da estrutura radial perimetral que o plano de avenidas propunha, ele é um ponto nevrálgico desse sistema onde ele era um estorvo, um jardim no meio do caminho. Sobretudo com o aparecimento da 23 de maio e com a 9 de julho, na década de 40, a 23 de maio um pouco depois. Então, o Vale do Anhangabaú, na verdade, nesse momento todo, ele era apenas essa passagem e ele passa a chamar atenção. E aqui era um tipo que nem hoje é na Ipiranga, lá perto da São João, que você tem todos aqueles emaranhados de rua, essas coisas. Aqui também era um ônibus que vinha, virava para a direita, outro que vinha e subia. E você, até para atravessar daqui até chegar à Rua Formosa, você tinha calçadas e faróis, porque também isso aqui não existia. O Vale passa a ser um conflito, um lugar de conflito, porque aí o que a cidade precisa? Resolver como passar tanto carro, como não atropelar as pessoas, que começou a ter atropelamento, os pedestres reclamavam dos carros, os carros reclamavam dos pedestres, e era um lugar de conflito, né? E aí, durante décadas, os projetos todos tentavam resolver esse conflito. Então, constrói passarela, constrói túnel, rebaixa, eleva. Como resolver esse conflito? O Vila Nova Artigas é contratado pela prefeitura para fazer um plano que olha o Anhangabaú numa escala mais abrangente. O Artigas, sabiamente, ele não restringe o projeto somente ao Vale, ao trecho que ele foi originalmente contratado, que é da Praça da Bandeira até a Praça Pedro Lessa, que é um pouco ali depois dos Correios, junto ao Santa Efigênia. E ele faz um projeto que vai da Marginal Pinheiros até a Marginal Tietê, que seria exatamente esse eixo norte-sul da cidade. E o Vale do Anhangabaú, portanto, seria um momento desse eixo mais amplo, urbano, estruturador da cidade. Que não foi levada até suas últimas consequências. No fim, o Artigas é obrigado a desenvolver uma proposta que também é uma série de passarelas e que não satisfaz a ninguém, não resolve o conflito, não configura um outro lugar, nada leva a uma conclusão satisfatória. Então, no momento, nos anos 80, se decide fazer um concurso. Foi no final da década de 70, houve uma intenção da prefeitura de fazer um projeto para o Vale do Anhangabaú. Foi um concurso nacional patrocinado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil e participaram desse concurso 93 escritórios nacionais. Imediatamente nós, que era o nosso escritório, que trabalhava sempre em coordenação junto com o escritório de arquitetura e urbanismo do Jorge Willing. Era interessante porque a minha equipe trabalhava, a equipe do Jorge trabalhava e a gente se reunia. E sempre na vinda do escritório do Jorge, sempre tinha alguma coisa de arquitetura. Uma construçãozinha no meio. E nós sempre conseguíamos tirar, né? E um dia o Jorge chegou e disse: mas escuta, você está querendo fazer um parque aí? Eu falei: é isso. É um parque que nós queremos fazer mesmo. O que significa um parque? Uma área pedestrianizada, onde o carro não tinha acesso. A grande solução foi embutir o sistema viário. Ele entrava antes do Anhangabaú e ia sair lá longe. Me lembro que eu tenho uma expressão que eu usei muito, que era um espaço democrático. Democrático em que sentido? Você pode fazer o percurso que você quiser. Você tem
todas as possibilidades de circular na área. Então você tem uma área constituída de grandes pisos e grandes espaços vegetados, com vegetação rasteira e com implantação de árvores. E tudo isso desenhado e elaborado de forma a criar esses ambientes, criar essas circulações e criar essas perspectivas. O rápido desenvolvimento da cidade de São Paulo, como se sabe, atrelado ao projeto de desenvolvimento econômico mais amplo do país, é um processo típico dos anos 60, e as cidades crescem rapidamente nos países periféricos, como o nosso. Houve um esvaziamento da área central, porque a elite que ali ocupava nos primórdios do século XX, ela vai se afastando do centro, o centro vai se esvaziando, ele vai virando monofuncional, deixa de ter habitação, passa apenas a ter comércio e serviço, que significa dizer que de noite não há mais vida, ou pouca vida, há pouco desfrute desses espaços. Então há uma rápida deterioração dos espaços públicos na área central da cidade. Dá um misto de muita dó de ver isso tudo que é bonito pra caramba, né? Tudo muito largado, tudo com muito descaso e ao mesmo tempo dá um pouquinho de alegria por pequenas ações que a gente consegue ver que cuidam um pouquinho, seja de um muro ali, seja de um cuidado que você tem com uma portinha, com algum tipo de organização. O antigo mapping, junto com o municipal, tinha essa passagem e eles construíram vitrines do lado. Na hora já me veio essa ideia de confinar o público dentro de vitrines e aí jogar com essa coisa do controle, do olhar de serviço o tempo todo, né? Então, a gente escolheu essa passagem porque ela está diretamente ligada ao conceito do espetáculo, que é a questão do esgotamento, né? O que a gente fez foi isso aqui virar uma passagem de novo. Então os atores, eles passam por aqui, fazem as cenas deles. Tudo que é feito aqui embaixo, eles repetem lá em cima na passagem também, na faixa de pedestres, né? Só que aqui a gente abre para o público. Então o público também entra performando, só que vira uma passagem mesmo. Isso aqui era do municipal. Quando as antigas divas entravam, eles entravam por aqui e tem um acesso ali por dentro que dá lá no municipal. Então não tinha contato com o público, que ficava esperando as pessoas na ópera. Tá vendo ali aquela outra porta? Ali tem uma outra porta que você entra, você atravessa e já está dentro do municipal. E aqui já está embaixo do Anhangabaú. Aqui já é o Vale do Anhangabaú. Aqui é a antiga escola de bailados. É muito pouca gente que usa por conta desse problema todo. É muita gente que fica aqui, mas às vezes cheirando cola. É uma pena. Mas uma judiação. Se fizesse esses chafariz funcionar, uma iluminação boa, talvez ter mais policiamento até, talvez desse pra gente, pra ser mais habitada por todo mundo, né?
o único responsável pela deterioração do espaço do Anhangabaú é o próprio órgão público. As pessoas, inclusive, que, entre aspas, habitam no Anhangabaú, não teriam a capacidade de destruir. Tá? Toda vez que a prefeitura entrava para fazer algum ajuste, ela destruía isso. No fim, acabou. Não tem mais granito vermelho, não tem mais arenito rosa, não tem mais mosaico português. E as coisas foram, pouco a pouco, totalmente se deteriorizando, mas devido à própria ação da prefeitura. Eu diria então que dessa forma, se a gente olha para a nossa história, sempre foi um espaço negligenciado. Bom lembrar que o Vale, ele anteriormente, em 84, ele tinha sido muito importante, porque foi lá que a gente realizou o Comício das Diretas Já, o segundo Comício das Diretas Já, onde, segundo os organizadores, mais de 1 milhão de pessoas compareceram para apoiar a aprovação da emenda Dante de Oliveira. Então, no coração de todos os paulistanos, eu acho que o Vale do Anhangabaú tinha esse caráter de espaço de encontro a partir daquele evento de 84. Anhangabaú, eu acho que é a grande praça de São Paulo. Por mais que se utilize a Avenida Paulista para as comemorações, para isso, para aquilo, ótimo e tal, mas o centro de São Paulo está no Anhangabaú, o coração de São Paulo está no Anhangabaú, e ele tem escala para um porte metropolitano, para um lugar de encontros de porte metropolitano. Hoje a gente chama Anhangabaú a superfície dessa laje construída, né? Que é muito menor do que o Anhangabaú já foi anteriormente. Num determinado momento, a Praça da Bandeira era Anhangabaú também, né? Para norte, digamos, o Anhangabaú como espaço continuava quase até a junção ali com a Avenida Tiradentes. Então ele era muito maior e incorporava de uma maneira mais forte outros espaços laterais. A laje, de certa forma, é uma versão amesquinhada do que o Anhangabaú já foi historicamente. Praça das Artes é um equipamento que tem um programa muito específico, muito objetivo, que é abrigar todas as atividades de música e dança do município. É um espaço que deve dar continuidade ao Anhangabaú. Na hora que esse muro que está aqui atrás da gente cair, isso vai virar uma escadaria e vai fazer com que o Anhangabaú transborde, criando um novo acesso ao próprio Anhangabaú para quem vem da Avenida São João ou para quem vem da Conselheiro Crispiniano. Então é uma ideia de uma expansão do Vale pelas encostas, né? Seja no Teatro Municipal, seja aqui. Nós forçamos muito a mão para que fosse um projeto de transformação em toda a região, criando essa grande galeria a céu aberto, essa passagem nova na cidade e fazendo uma certa denúncia. Esse é um projeto que denuncia um pouco o desperdício dos espaços públicos. Quando a gente abre isso aqui, que vira uma nova galeria, uma nova passagem, as pessoas vão falar, puxa vida, mas o que era isso? Onde estava esse espaço? Esse espaço estava no fundo dos prédios. Esse espaço chegou a ser depósito de lixo da prefeitura e estava perdido por aí, como muitos desses espaços devem estar pela cidade. Isso é uma grande saída para São Paulo e para as capitais, para as cidades grandes brasileiras, olhar para esse espaço, recuperar esse espaço e botar ele na roda. E a Praça das Artes, ela faz isso. Por isso que você não encontra aqui colunas, tal. Os prédios que a gente projetou estão encostados nos vizinhos, justamente para mostrar o vazio. Esse vazio é que eu chamo de denúncia de um espaço que estava aí, sem aproveitamento, que pode se transformar numa praça, pode se transformar num lugar de convivência. Como manter e o que fazer hoje, a primeira coisa que tem que fazer com todas as áreas públicas é qualidade da própria área. Devolver o que foi tirado.
que a qualidade que tinha, muitas áreas centrais da cidade tinham qualidade, eram bem feitas, eram bem mantidas. Então, até para resolver o que fazer, elas precisam estar em ordem. Restaurar o projeto já realizado, me parece que pouco. Me parece que o grande projeto ali é reprogramar o chão. Eu não sei exatamente como vai ser feito. Restaurar o projeto original dos anos 80 é muito pouco nesse sentido, porque ele não dá a dimensão urbana que aquele espaço tem que ter. É momento de olhar para o Anhangabaú criticamente, não é? Sem se apegar a nenhuma questão pessoal, disso, daquilo, mas olhar para o Anhangabaú e ver qual é a vocação, o que a cidade precisa aqui no centro. A cidade precisa de espaço livre para os encontros, precisa de sombra, precisa de um banco para a pessoa sentar quando está cansada. Então nós não devemos ter canteirinhos, nem arbustos. Eu imagino que isso devia ser uma grande esplanada com árvores muito grandes, alguns bancos na sombra e pronto. O centro é de todo mundo. E uma gestão particular do Anhangabaú, como parque, é necessária. Então o Anhangabaú tem que ser encarado como uma área de gestão dentro da cidade. Eu sempre conheci o Vale do Anhangabaú assim, né? Então eu não sei te dizer se existia uma outra forma de... Bom, com carro, eu sei, já posso te dizer que não, né? Sem dúvida não é um espaço agradável e habitável. Mas eu entendo que é um espaço que permite uma circulação democrática, né? Então só por isso, para mim, já é uma virtude que precisa ser valorizada. Agora, obviamente, ele precisa de uma manutenção, né? Tem várias coisas que têm que ser revistas, mas sim, com o mesmo espírito de área pedestrianizada, com circulações democráticas, sim, eu acho que sem dúvida nenhuma. E nesse meio tempo nós temos ainda as duas estações de metrô, quer dizer, uma série de novidades que apareceram, mas que só reforçam essa ideia. Houve um momento em que o metrô poderia ter transformado significativamente o Anhangabaú quando construiu uma estação em cada extremo, né? Mas as estações foram pensadas de uma maneira muito fora do Anhangabaú, né? Elas estão lá, né? Não se integram ao Anhangabaú. Como é que a prefeitura hoje achou que podia fazer? Né? Eles contrataram, porque aqui no Brasil não existem arquitetos capazes de fazer espaços públicos, né? Então nós precisamos contratar escritórios estrangeiros que tenham experiência, né? Então contrataram, eu não sei, não vou dizer o nome, né? Contrataram um escritório para fazer um projetão de todo o centro de São Paulo. E nesse centro de São Paulo, no bojo disso entrava o Anhangabaú, que é uma areazinha pequenininha lá no meio, né? E de repente aparece na mídia um projeto, um grande lago de barquinhos e patinhos. Só vi pelos jornais, mas pelo que eu vi, eu acho uma ideia desastrosa de transformar isso num grande espelho d'água. É até piada em momentos de falta de água a gente falar no espelho d'água, mas as águas são super importantes nas cidades, mas a gente não tem uma tradição de manutenção, não tem uma tradição de conservação e de bons projetos dos espelhos d'água, certo? Mesmo Roma, que é a cidade das águas, tem problemas com a água. E você mata o Anhangabaú na hora que você bota um espelho d'água. Nós fizeram grandes transformações desde esse concurso, desse projeto implantado no início dos anos 90. Já foram feitos vários projetos depois dele. Existe inclusive, em desenvolvimento atualmente pela prefeitura,
baseado em propostas de um consultor estrangeiro, mas ele ainda é um resíduo. A cidade continua discutindo o que fazer aqui. Não se encontrou de novo um caráter para o vale.